Esse é um dos mistérios mais antigos do mundo. Poderia um descendente moderno de um monstro pré-histórico estar vivendo nas montanhas e florestas da América do Norte? Moldes de pegadas até o filme mais famoso que foi aprimorado para revelar detalhes jamais vistos antes serão analisados. Os peritos contra e a favor também irão conduzir uma experiência surpreendente. Impossibilidade E fisiológica. nós examinaremos as provas infalíveis de uma criatura conhecida como Pé Grande. Essa criatura com certeza não é humana. Prova infalível, Pé Grande. As histórias de sua aparição começaram há 1000 anos. Os índios da costa noroeste da América do Norte lhe deram um nome: Sasquatch. Temos descrições detalhadas do Sasquatch bem antigas, já em 1839. Com até 2,40 metros de altura e pesando mais de 270 quilos, ele é descrito como um imenso primata. Estamos falando sobre um animal que é muito grande. Mas, ao contrário do gorila, esse animal é totalmente bípede e anda ereto sobre duas pernas como só o ser humano anda. As testemunhas oculares. Quando ouço a descrição de um Sasquatch, procuro ver certos detalhes. Todo ano há centenas de aparições documentadas do Pé Grande na América do Norte. O Dr. John Bindernagel é um respeitado biólogo de animais selvagens e ex-conselheiro das Nações Unidas. Depois de uma década examinando as evidências, ele chegou a uma conclusão surpreendente. Eu aceito a existência do Sasquatch como um mamífero da América do Norte. Braços compridos e certamente a cara achatada, sem o focinho proeminente do urso. Os olhos geralmente são fundos, a testa é saltada, talvez. O nariz achatado normalmente tem narinas bem abertas. Lábios finos, orelhas quase sempre cobertas por pelos, ombros largos. Apesar do Dr. Bindernagel ter gravado quase 200 relatos de testemunhas, há mais de 2.000 registros de relatos em toda a América do Norte. A maior concentração das aparições está no litoral e nas regiões montanhosas do noroeste dos Estados Unidos e Canadá. Acho isso muito interessante. As pessoas veem Sasquatches na América do Norte. Se não é toda semana, é todo mês. Eu não acreditei no que estava vendo. Tim Martindale, que passa muito tempo pescando e acampando, alega que o viu por acaso há 2 anos e isso mudou sua vida. Eu tremo só de pensar até hoje, porque parece que foi ontem, ficou gravado na minha mente, eu lembro dos mínimos detalhes. Ao dirigir perto de sua casa em Merritt, na Colômbia Britânica, Tim viu uma coisa na floresta que o deixou atordoado. Mas o que é isso? Eu tinha pensado que poderia ser um pai com um filho. Ele estava ajoelhado com um dos joelhos e parecia que ele estava tomando água ou comendo alguma planta, ou alguma coisa assim. Eu pude ver seus braços, a forma do corpo todo, e sem saber muita coisa sobre isso na época, eu cheguei à conclusão que eles deviam ser Sasquatches que eu estava vendo. Era impossível aquilo ser gente. Eles eram muito grandes em altura, largura, e com certeza não eram ursos, disso eu tenho certeza. Até hoje, Tim continua traumatizado com o acontecimento. O mundo todo parece que parou quando eu vi aquilo, porque eu não acreditei. Eu não acreditava no que estava vendo. Agora, Tim Martindale entrou no grupo de milhares de amadores que procuram o que é popularmente conhecido como Pé Grande. Bem, toda manhã, a primeira coisa que eu faço é me conectar à internet e ver se chegou alguma notícia. E isso consome, em média, provavelmente 4 horas por dia do meu tempo. Desde a época em que eu vi, eu apareci nos jornais e muita gente me contatou para falar que também tinha visto. Eu acho que ele não vai aparecer. Eu vou ter que procurar bastante, porque essas coisas não são bobas, são bem inteligentes e é por isso que conseguiram nos enganar por tanto tempo. Eles ouvem você chegando 20 minutos antes de você chegar no lugar em que eles estão. Dá tempo deles se esconderem ou simplesmente sumirem. E deve ser por isso que pouca gente consegue vê-los. Tim teve outros encontros com o esquivo Sasquatch. Eu e meu sobrinho estávamos voltando da pescaria no lago, onde outras 2 aparições haviam ocorrido, e ele estava tirando fotos da floresta. E 2 semanas depois, ele as revelou. E este negócio preto aqui apareceu na foto. Nós não tínhamos muita certeza. Voltamos àquele lugar e, obviamente, não tinha nada lá.
Então pode ter sido um urso, pode ter sido um Sasquatch, é isso que a gente acha por causa da proximidade das outras duas aparições. Esta é a imagem ampliada do negócio preto. A gente vê claramente um corpo e uma cabeça. Com certeza não são as características de um urso, isso eu sei. Esta estrada vai dar no lago. Meu amigo Todd aqui está na foto e, como pode ver, os passos do animal que deixou essas pegadas, as pegadas têm quase 2 metros de distância. E o sapato do Todd, eu acho que ele calça tamanho 42. Então isso dava uns 35 ou 40 centímetros. E você pode ver até onde o passo ia. Eu queria que tivesse mais neve, porque aí poderíamos ter feito um molde de gesso. O que ele descreveu realmente tem a ver tanto no comportamento quanto na anatomia com o macaco antropóide. Essa descrição tem a ver com um animal de verdade. Apenas 2 meses atrás, um casal que estava pescando em uma parte afastada desse mesmo lago foi acordado às 5:30 da manhã com alguma coisa jogando pedras grandes no rio. E eles ficaram muito assustados porque estavam lá sozinhos. Eles provavelmente não vão mais acampar lá. Era possivelmente um Sasquatch. E jogar coisas grandes e pesadas é típico do Sasquatch. Estamos falando de um animal com uma força sobre-humana. Muitas testemunhas não estão procurando notoriedade. Elas não acreditam que o Sasquatch exista. Simplesmente tiveram o azar de ver um e estão tendo que aceitar o fato. Das milhares de pessoas que alegam ter visto a criatura, as mais conhecidas são Roger Patterson e Bob Gimlin, e o famoso trecho de vídeo deles de 59 segundos. Eles haviam feito várias viagens às montanhas do norte da Califórnia à procura de provas. No dia 20 de outubro de 1967, eles acharam e registraram uma breve, mas surpreendente imagem do que parece ser um Sasquatch fêmea. Sem dúvida, a parte mais significativa das provas fotográficas do pé grande ou Sasquatch continua sendo o vídeo de Patterson e Gimlin, e ainda deve ser uma das mais polêmicas. O Dr. Jeff Meldrum é considerado a principal autoridade acadêmica atualmente na pesquisa do pé grande. Até mesmo seus críticos têm grande respeito por suas contribuições na área da antropologia física e no estudo dos primatas. Eu acho que é bastante plausível defender a existência de um grande primata. O Dr. Meldrum analisou esse famoso vídeo centenas de vezes, mas nunca com esse nível de nitidez, graças a avançados programas de computador. O vídeo de Patterson e Gimlin continua muito polêmico, provavelmente por causa de seu efeito dramático. Ou ele é realmente autêntico, ou é uma das farsas mais intrigantes se for apenas um homem fantasiado que já foi produzida. Tentando buscar novas respostas para o mistério, o Dr. Meldrum e outros cientistas também vão ter a oportunidade de avaliar moldes de gesso de pegadas retiradas do local do vídeo em 1967. O falecido antropólogo Dr. Grover Krantz fez os moldes. Ele foi um dos primeiros cientistas a romper barreiras e considerar seriamente a existência do Sasquatch. O Instituto Smithsonian forneceu esses moldes exclusivos do pé grande aos nossos cientistas para uma análise oficial. Vamos colocar isto num pedestal aqui. As pegadas. Os moldes são levados para este laboratório da Universidade Estadual de Idaho para serem escaneados pelo computador, gerando modelos virtuais em 3D. As imagens irão fornecer maiores detalhes das características anatômicas que criaram a pegada. Tem essa depressão que estávamos falando. Esta é a base do dedo. Dá para ver bem o grau de flexão dos dedos dessa perspectiva também. A tecnologia que temos à nossa disposição hoje nos permite examinar estes objetos de 30 anos atrás, como jamais foi feito antes. Na ausência de um corpo real, as melhores provas concretas e disponíveis para o Dr. Meldrum são pegadas tiradas de lugares onde foram registradas as aparições. Melhor coisa depois da prova concreta, porque é um vestígio real da existência física de um animal. O laboratório do Dr. Meldrum na Universidade Estadual de Idaho tem mais de 200 amostras do misterioso pé grande, a maior coleção de pegadas de Sasquatch do mundo. Devido à anatomia precisa e consistente das pegadas, aos locais geograficamente distantes e à corroboração das aparições consideradas confiáveis, o Dr. Meldrum tem certeza de que está surgindo um padrão irrefutável. Não se trata de uma coleção casual de estranhas pegadas.
A maior parte das coisas que eu examinei mostra uma história muito coerente. Uma imagem bem consistente do pé de um grande primata. A questão das pegadas falsas sempre é considerada, mas Meldrum acredita que a grande maioria delas não poderia ter sido feita por brincadeira de alguém. Eu acho que estou numa boa posição para saber distinguir uma mera brincadeira de alguma coisa que, a meu ver, é digno de crédito. Elas sugerem ou indicam a existência de uma espécie de macaco bípede gigante no continente norte-americano. Com pegadas complexas, relatos coerentes de testemunhas e o surpreendente trecho de um vídeo, os pesquisadores do Pé Grande acham que estão reunindo um grupo consistente de provas. Mas os críticos rapidamente apontam incongruências, até mesmo entre os moldes das mesmas pegadas. Se esta depressão perto da beirada aqui for real, é diferente dessas outras pegadas. E por que ela é diferente dessas outras pegadas? Será que um imenso primata bípede está vivendo nas matas da América do Norte? Segundo alguns cientistas, o Pé Grande ou Sasquatch não é só uma lenda, é uma espécie que existe e está viva. Eu me lembro da primeira vez que vi as pegadas no campo e devo confessar que os pelos da minha nuca se arrepiaram. Mas fiquei emocionado ao perceber que realmente isso poderia ser verdade. Mas essa espantosa teoria ainda não foi aceita pela maior parte da comunidade científica. Até encontrarmos provas concretas, é praticamente inaceitável que os cientistas aleguem sua existência. Para cada uma das evidências e teorias sobre o macaco bípede ereto norte-americano, há argumentos científicos e alegações contrárias. Nós entramos no laboratório de ossos do Dr. David Biggin para examinar este mistério evolucionário e determinar se o Sasquatch é o elo perdido entre o homem e o macaco. Só vou acreditar na existência do Sasquatch se eu vir provas concretas. O paleoantropólogo é renomado por sua pesquisa do homem pré-histórico e de antigos primatas. Já se especulou que o Pé Grande fosse descendente de um macaco mioceno que viveu antes da divisão entre o homem e o macaco, chamado Gigantopithecus. Assim como o Dr. Meldrum, o Dr. Biggin também examina o molde do Pé Grande do Instituto Smithsonian, retirado do local do famoso vídeo de Patterson e Gimlin. As pegadas. Na mesma hora, Dr. Biggin nota discrepâncias na anatomia das supostas pegadas do Sasquatch. Aqui dá para ver bem todos os dedos separados, como... É chato dizer isso, mas como se alguém realmente quisesse mostrar que todos os dedos estão aí. Se o Sasquatch for um parente próximo dos gorilas, Biggin quer saber por que o dedão não é diferente, saindo para o lado, como todos os outros macacos. Todos os outros primatas têm o pé que parece mais uma mão funcionalmente do que o pé do homem. Mesmo os grandes gorilas da montanha, cujos pés são bem parecidos com os pés do homem, têm o dedão opositivo que eles usam para se agarrar nas coisas e subir. Quando o macaco anda como bípede ou como quadrúpede, ele não usa o dedão para nada, e esse é um dos motivos dele ter essa junta tarsiana média. O pé humano tem dois arcos. Eles formam uma curvatura para nos manter eretos quando ficamos em pé ou andamos. O pé é basicamente uma plataforma firme, com um dedão flexível que nos impulsiona para a frente. No pé do macaco falta um arco e ele não usa o dedão para se impulsionar para a frente. Então, como o seu pé se flexiona? O único jeito de explicar a ausência de um arco é falar sobre a junta tarsiana média, ou seja, a articulação tarsiana média é a junta entre esses ossos maiores de trás do pé e esses ossos menores que ligam esses ossos a esses metatarsianos. Essa é a junta tarsiana média, essa junção que impede a formação de um arco numa pegada. A junta ou articulação tarsiana média encontrada nos macacos permite que seus pés impulsionem o animal para a frente. É a alternativa para um dedão flexível. Então não faz sentido para mim ter uma articulação tarsiana média, mas um dedão grande que fica espremido contra os outros dedos. Sem os requerimentos anatômicos necessários para que uma criatura metade humana, metade macaco ande com eficiência, os cientistas consideram as evidências pouco confiáveis. É só uma pegada biomecanicamente duvidosa, a meu ver.
E sem nenhuma prova confirmatória, nenhum fóssil, nenhum osso, nada mais. E mesmo que os cientistas aceitem que um gigantesco primata pré-histórico tenha migrado da Ásia para a América do Norte há milhares de anos, poderia ele viver nesse novo hábitat? Aqui é praticamente um deserto alimentar para o macaco. O habitat. A doutora Nina Jablonski é antropóloga e grande perita na evolução dos primatas e do homem. As provas circunstanciais indicariam que o pé grande simplesmente não poderia existir. Depois de avaliar se uma espécie primata poderia viver na América do Norte, a doutora Jablonski tem certeza que ela não poderia se adaptar a este novo mundo. Os macacos são criaturas relativamente corpulentas em sua maioria, mas o mais importante é que o cérebro é grande. E para suprir de energia esse cérebro grande, os macacos precisam ingerir alimentos ricos em energia. Como esses animais podem viver em um ambiente que é tão pobre em alimentos de alta qualidade? Se a questão do alimento já é duvidosa, a doutora Jablonski levanta outra questão. Onde o Sasquatch dorme? Os animais grandes, ou quando os macacos grandes vivem numa floresta, eles sempre fazem ninhos à noite para dormir e se proteger. Nós nunca, nas áreas onde dizem que o pé grande vive, achamos algo parecido com um ninho noturno. Para sobreviver no inverno em regiões montanhosas, a antropóloga acredita que o pé grande precisaria fazer uma coisa que os macacos não fazem: hibernar. Nenhum primata que conhecemos tem a capacidade de hibernar. E esse é um problema sério. Se você não pode hibernar, não pode driblar a escassez de alimentos. E vai ficar muito, muito, muito magro bem rápido ou vai morrer. Então, eu acho que o pé grande, ou o conceito dele, se torna uma impossibilidade fisiológica. Existe outro tipo de evidência que as pessoas na busca científica pelo pé grande também consideram: o depoimento das testemunhas. As testemunhas oculares. John Turtle é professor de psicologia cuja especialidade é a evidência das testemunhas oculares. Toda a nossa cultura, nossa civilização inteira é repleta de exemplos de pessoas dizendo que viram alguma coisa. Estamos falando da pessoa comum, que, por motivos que nem mesmo ela sabe, pode vir a acreditar que está vendo algo que, na verdade, não existe. As testemunhas são passíveis de erro. É preciso lembrar que nem todo mundo, na hora, acha que está vendo o pé grande. A pessoa conta a história para alguém, essa pessoa interpreta aquilo e diz: isso é bem parecido com o que aconteceu comigo na semana passada. Citando incoerências anatômicas, contradições ecológicas e a inconsistência entre as testemunhas, vai ser preciso muito mais para convencer esses cientistas que um primata desconhecido habita a Terra. Eu acho muito difícil que, depois de todos esses anos, não houvesse nenhuma evidência concreta desse primata extremamente grande se ele realmente existisse. Será que o Sasquatch é uma eterna farsa ou poderia ser uma das grandes descobertas evolucionárias da história? Existe um imenso e estranho primata vivendo nas densas florestas da América do Norte? Esse animal pode, de fato, existir. Ou o pé grande é uma das grandes farsas da humanidade? As alegações radicais exigem provas radicais. Em nossa busca pela prova infalível, cientistas renomados apresentam seus melhores argumentos a favor ou contra. Começamos com uma das questões mais fundamentais. Se o Sasquatch existe, onde estão seus restos mortais? Habeas corpus. Bem, se existissem macacos enormes vivendo em lugares que as pessoas frequentam, acharíamos ossos, acharíamos fósseis. Quem passa mais tempo em campo investigando o Sasquatch dá a seguinte explicação. Os ossos quebram.
Os dentes afundam dentro da terra. Essas coisas não duram tanto tempo quanto as pessoas acham. Ele está no topo da sua cadeia alimentar. Não tem nenhum predador natural e, quando morre, os carniceiros logo desmembram e mutilam o corpo e os ossos são espalhados. Mas os ossos que sobram não se preservam por muito tempo porque florestas úmidas de coníferas são famosas pelo seu solo acidífero que não favorece a conservação de ossos e fósseis. Você pode achar ossos de outros mamíferos, ursos em especial, em solos que supostamente não conservam ossos muito bem. Eu trabalho em um sítio de fósseis pantanoso, um local que tem solo muito acidífero na Hungria, que tem 10 milhões de anos e ele está lotado de ossos. Os defensores do pé grande rebatem com um fato incrível sobre o registro de fósseis de certos primatas. Muita gente fica surpresa quando descobre que, apesar dos chimpanzés viverem na África por mais de 7 milhões de anos, até no ano passado não existia nenhum fóssil de chimpanzé na África. Não existem evidências fósseis de nenhum macaco antropóide, além dessa minúscula amostra de dente de chimpanzé que é bem recente. Mas eu não vejo isso como uma questão relevante, porque existem milhares de espécimes de gorilas e não temos nenhum único de Sasquatch. Os exploradores têm procurado esse animal com muita vontade e empenho nos últimos 50 anos e ainda não acharam nenhum vestígio convincente. Por que não achamos fezes? Por que não achamos alguma amostra de pelos? O habitat. Para outros cientistas, outra questão fundamental levanta muitas dúvidas. Como que um macaco do tamanho do pé grande pode sobreviver na América do Norte? Um animal de cérebro relativamente grande que o pé grande provavelmente teria, não poderia ter vivido. Um cérebro grande requer muita energia e ambientes frios ou mesmo ambientes sazonais como esse, fora dos trópicos, não oferecem alimentos como essa fonte de energia para esse tipo de animal. Mas após anos estudando o que dizem ser o principal hábitat do pé grande, o biólogo John Bindernagel discorda. Esse hábitat em que estamos andando agora é o clássico hábitat do Sasquatch na costa oeste, que além de toda a vegetação, as frutas, as raízes, as folhas suculentas na primavera, tem o salmão no outono, tem os frutos do mar, tem os moluscos em todo o litoral. Na verdade, é bem rico. Então é teoricamente possível que um macaco possa se adaptar ao tipo de ambiente encontrado na costa noroeste do Pacífico, mas não é porque é teoricamente possível que é verdade. Aqueles que investigam as aparições também acreditam que o animal apresenta outro comportamento estranho. O pé grande é uma criatura da noite. Devido ao grande número de relatos sobre o Sasquatch à noite, não é impossível que um macaco antropóide tenha hábitos noturnos. Mas o conceito de um macaco antropóide notívago vai contra as leis da natureza. Todos os parentes próximos do pé grande, os macacos atuais, são diurnos, são animais ativos de dia. E para que encontrem os alimentos que precisam comer, as frutas energéticas e tal, precisam ver a cor das coisas na floresta. Grandes animais notívagos têm características nos olhos que lhes permitem captar o máximo de luz possível para que enxerguem bem à noite. Eles têm olhos do tamanho de uma bola de softball. Isso não corresponde aos padrões gerais dos primatas superiores. Os defensores sustentam que o pé grande pode ser o elo perdido entre o homem e o macaco. Se for isso, ele pode ser descendente do Gigantopithecus, um macaco imenso que os cientistas concordam ter vivido na Ásia há mais de 200 mil anos? E ele poderia ter migrado para a América do Norte por uma passagem por terra que não existe mais? Temos um candidato como elo com o pé grande que é do tamanho certo, está no lugar certo e na hora certa. Ele pode facilmente ter migrado para a América do Norte. Não há nenhuma evidência que indique que o pé grande ou o Gigantopithecus, se ele for o pé grande, tenha migrado, se espalhado para fora dessas regiões tropicais na Ásia ou que tenha conseguido chegar à América do Norte durante a última era glacial ou em qualquer outra época. Relatos das testemunhas. A confiabilidade dos relatos das testemunhas também passa por um escrutínio. Hoje, isso vale tanto para os casos dos tribunais quanto para os do Sasquatch. Não há dúvidas que os relatos de testemunhas não são a forma mais confiável de informações. Mas é preciso se levar em conta a notável coerência e a abrangência dessa experiência
que é compartilhada por tanta gente. Durante séculos, a ciência conseguiu chegar onde chegou porque tentamos tirar a pessoa, o indivíduo, da nossa tentativa de entender como o mundo funciona. No entanto, a confiabilidade dos depoimentos de testemunhas é uma polêmica há cerca de 100 anos. O professor de psicologia John Turtle é especialista em estudar as evidências de testemunhas. As testemunhas são passíveis de erro em muitas situações. Para provar sua teoria, ele demonstra um fenômeno priming, em que um observador pode ser levado a percepções erradas quando vê uma série de coisas parecidas. Eu tô vendo um pato. Eu tô vendo um pato. Eu tô vendo um pato. E o que está vendo agora? Eu tô vendo um pato. O pato de Turtle também pode ser um coelho. Eu acredito que essa experiência demonstra que é o que você vive num determinado momento ou num evento em particular que influencia o que você vê. Mas e as testemunhas que mesmo assim dizem que não viram um pato nem um coelho, ou nada além de um Sasquatch? Não estamos afirmando que as pessoas mentem. Estamos falando sobre a pessoa comum, que por motivos que nem mesmo ela sabe, pode vir a acreditar que está vendo uma coisa que, na verdade, não existe. Então por que as pessoas veem o Sasquatch? Nós vemos o exemplo das aparições do pé grande como a forma que o cérebro trabalha na tentativa de decifrar a realidade, ou que nos leva, às vezes, a ver coisas que, na verdade, não são o que parecem. Mas o Dr. John Bindernagel discorda. Os inúmeros relatos de testemunhas que ele gravou geralmente envolvem pessoas que estão longe de querer chamar a atenção. É algo entre 100 e 200 pessoas com quem eu conversei sobre o relato da aparição. E elas me dizem, eu não quero que use meu nome. Elas dizem, sabe, eu tive que dormir com todas as luzes acesas em casa porque eu estava apavorada. É um sentimento de angústia por ter visto um animal que, na verdade, não deveria existir. Como sua pesquisa começou há uma década, o Dr. John Bindernagel é atraído por aqueles que alegam ter visto de perto o pé grande. Para mim, a evidência mais forte na verdade, é a junção dos relatos das testemunhas com as pegadas que confirmam isso. As pegadas. Um dos aspectos mais evidentes, no meu ponto de vista, é o de um estudo da anatomia do pé e das pegadas resultantes, que é o aspecto apresentado como a junta tarsiana média. Essa característica de macaco permite que o meio do pé se flexione em um passo arredondado contínuo, diferente do pé humano arqueado. O pé do Sasquatch é realmente bem fascinante no sentido que parece ter retido a característica do macaco da flexibilidade do meio do pé, apesar de ter se adaptado ao modo bípede de locomoção terrestre. Quando os macacos andam como bípedes ou quadrúpedes, eles não usam os dedões para nada e esse é um dos motivos deles terem essa junta tarsiana média. Mas a coisa mais interessante para mim é que eles têm o dedão bem grande, que vem a ser uma característica exclusiva do homem. O pé humano é uma plataforma bem rígida, usada para impulsionar o peso do nosso corpo em terrenos bem planos. Mas o pé do macaco, e neste caso o pé do Sasquatch, é uma plataforma bem mais flexível que permite maior acomodação a irregularidades na superfície do terreno em que ele estiver andando. A seguir, um vídeo recém-aprimorado e uma experiência elaborada. Esse é um dos trechos de vídeo mais polêmicos da história. O filme de Patterson e Gimlin. Em 1967, dois homens, Roger Patterson e Bob Gimlin, estavam investigando relatos de aparições do pé grande perto de Bluff Creek, no norte da Califórnia. Depois de quase 2 semanas na mata, Patterson e Gimlin se depararam com a incrível criatura e alegaram ter gravado as primeiras imagens do Sasquatch em vídeo. Desde então, inúmeras teorias tentaram apoiar ou desacreditar essa controversa filmagem. Apesar de eu ter avaliado essa filmagem literalmente centenas, se não milhares de vezes, toda vez que eu vejo, eu penso nas implicações disso. O maior perito em pé grande, o Dr. Jeff Meldrum, analisa uma nova e digitalmente aprimorada cópia do vídeo nunca antes divulgada. Bem, a versão melhorada do vídeo de Patterson e Gimlin tem uma nitidez muito maior do que jamais teve antes. Para o Dr. Meldrum, o vídeo melhorado não mostra um homem fantasiado.
Fico perplexo porque o que é mostrado aqui é um animal que é eficaz em seu ambiente. Ele mostra novos detalhes que só aumentam o mistério. Coisas como o movimento das omoplatas por baixo da pele, a definição de certos músculos dos ombros e dos braços. Após estudar pegadas do local onde o vídeo foi gravado, o Dr. Meldrum está mais interessado em saber exatamente como esse animal bípede anda. A coisa mais incrível deste vídeo continua sendo, para mim, na minha opinião, com o meu conhecimento, aqui dos tornozelos para baixo. O movimento dos pés é impressionante. E qualquer tentativa para imitar isso usando fantasias sempre decepcionam quando chegam nos pés. E nesta situação tem a flexibilidade dos pés, que correspondem muito bem ao registro dos moldes das pegadas que foram documentadas no local. Ele está convencido que o jeito de andar não é apenas diferente, não é nem de homem, nem de macaco. A suavidade, delicadeza no andar, o impacto dessa massa, uma inércia neste grande animal. O foco no jeito de andar do Sasquatch nos leva a uma experiência diferente, que irá provar se a teoria do Dr. Meldrum tem fundamento. Será que um homem com uma fantasia poderia imitar os tipos de movimentos que são vistos no vídeo de Patterson e Gimlin? O Dr. Meldrum está com a diretora do laboratório, a doutora Jessica Rose, e o cirurgião ortopédico Dr. Jim Gamble, em um dos principais locais que estudam o movimento bípede, o Laboratório de Análise dos Movimentos e Passos da Universidade de Stanford. O laboratório estuda e analisa o modo de andar de crianças com deficiências, geralmente registrando o movimento em 3D. Hoje, a clínica vai se voltar para um objeto de estudo especial, o pé grande. Achei que seria uma questão interessante descobrir se era ou não possível uma pessoa reproduzir o movimento visto no vídeo de 1967. Praticamente a única coisa que nós sabemos sobre o pé grande é o jeito que ele anda e o que sobrou do andar, as pegadas. E eu fiquei muito intrigado com a possibilidade de analisar isso. Temos um ator, uma pessoa que irá tentar imitar a postura e o modo de andar que ficam evidentes neste vídeo. Antes do teste começar, a equipe estuda o vídeo. Olhe os braços, Bronston. Veja como eles ficam balançando. Os braços estão relaxados, não há tensão nos braços dele. O grau de flexão do joelho é um ponto crítico. Parece haver muito esforço para erguer o pé durante a fase de balanço do passo. Certo, ele não vai conseguir desobstruir o pé apenas erguendo o pé. E o ângulo da cabeça aqui. A equipe também calcula medidas detalhadas da famosa criatura. Agora vamos ver se conseguimos reproduzir o andar do pé grande. Primeiro, a experiência é feita sem a fantasia, tentando imitar o andar do pé grande. E essa é uma boa posição Sim. do braço, e ele fica meio assim quando balança. O andar é uma complexa combinação do movimento dos membros. Aos poucos, todas as partes no modo de andar se juntam. Assim ficou bom. De novo? O Dr. Meldrum observa o esforço que foi necessário. Ótimo. Foi um exercício interessante para eu ver se seria fácil ou não. Um ator tentar imitar a postura que nós pudemos ver. Não é uma coisa totalmente impossível, mas com certeza requer um grande esforço da parte dele. Registrado em vídeo, o primeiro grupo de dados é analisado para ver até onde os movimentos do ator imitam os do Sasquatch. Na minha opinião, como o tronco está curvado ou inclinado para frente, essa criatura não vai conseguir andar o dia todo na posição vertical. A performance de Bronston é ótima. Eu acho que ele se saiu muito bem imitando o movimento do pé grande do vídeo. Isso levanta a questão fundamental que estamos aqui para avaliar, que é se uma pessoa fantasiada poderia reproduzir esses padrões. Certo, um ser humano pode reproduzir os parâmetros cinemáticos que medimos do pé grande. Essa é provavelmente a principal conclusão aqui. O ator vai tentar mais uma vez imitar o jeito de andar do pé grande, só que agora com as limitações de uma fantasia desajeitada.
Como é que está? Tá bom. É por isso que ele se chama Pé Grande. Para obter dados precisos, 25 marcadores refletivos são presos à primeira fantasia. Muito obrigado, Sarah. Vamos lá, vire ao contrário. Mais uma. Pode ir, Bronston. E mais uma vez, Agora é o normal. Pé Grande anda direitinho. A própria fantasia poderia causar algumas diferenças no andar. Mas com essa inclinação, os pés ficam mais desajeitados. Parece que eles atrapalham mais ainda. Eles estão... Pouca curva, Não mas duros, não... mas relaxados. Assim tá bom. Agora sim, isso. Ótimo. Isso mesmo. A olho nu parece igual, mas a prova definitiva será com os dados finais do sistema de captação de movimentos. A seguir, o que o teste do andar vai revelar? 40 anos depois, estas imagens continuam sendo um dos vídeos mais polêmicos da história moderna. Eu acho, assim como muitos colegas meus, que está se dando muita importância a essas imagens. Será o Pé Grande ou um homem fantasiado? Fiquei curioso. Aceitando a hipótese de uma pessoa fantasiada, Meu nome é Bronston Deloney e eu faço o Pé Grande. os cientistas da Universidade de Stanford e o pesquisador do Sasquatch, Dr. Jeff Meldrum, conduzem uma série de testes de movimento. Um homem com uma fantasia poderia se apresentar de forma convincente, imitando os movimentos que vimos no vídeo de Peterson e Gimlin? Eu acho que é muito óbvio. Após analisar a figura no vídeo, a equipe tenta ver se um ator consegue reproduzir seus movimentos incomuns. Agora os dados já existem e a equipe chega a uma conclusão sobre o misterioso andar do Pé Grande. Os dados irão nos dizer que era um homem fantasiado ou um primata desconhecido vivendo entre nós. Sabemos que o seu andar, pelo que vimos, ficou bem parecido com o do Sasquatch. Certamente não há como afirmar com isto, sabe, se ele é realmente um animal Certo. ou uma pessoa fantasiada. Minha conclusão seria sim, seria possível e praticável uma pessoa reproduzir esse andar. Quando alguém é treinado para andar, com base no que estudamos com os vídeos do Pé Grande, é possível reproduzir aquele jeito de andar. Sinceramente, fiquei bastante surpreso ao ver que o ator conseguiu reproduzir tão facilmente alguns aspectos do andar do Sasquatch mostrados no vídeo de Peterson. No entanto, mesmo os peritos podem ver que o teste do andar não reproduziu todos os parâmetros do vídeo de Peterson. Sem dúvida, nós não temos todas as variáveis, nem temos todas as respostas. Acho que não é porque uma pessoa conseguiu reproduzir o andar que isso significa que era um homem fantasiado. Apesar das evidências revelarem que, treinando, uma pessoa pode reproduzir o andar do Pé Grande, isso não diminuiu a importância do vídeo para este pesquisador. Devo dizer que o resultado da experiência de hoje não colocou dúvidas na minha cabeça quanto à credibilidade do vídeo. Após verem quadro a quadro a versão digitalizada e melhorada do vídeo de Peterson e Gimlin, outros cientistas acreditam que faltam evidências conclusivas. E o andar é estranho, porque as proporções desse animal parecem similares às do ser humano moderno e, no entanto, seu andar é totalmente diferente. E seu andar não é nada parecido com o dos macacos modernos, então ele é completamente anormal no modo de andar. A antropóloga Nina Jablonski ainda tem sérias dúvidas quanto à sua autenticidade. É difícil acreditar que sejam criaturas de verdade, porque parecem ser anatomicamente incompatíveis. Elas simplesmente não batem com aquilo que esperamos. Nenhuma das imagens que vimos do Pé Grande bate com nossas previsões de um grande primata vivendo numa floresta. O paleoantropólogo David Biggin também não se convenceu que o vídeo fundamenta a teoria de um primata desconhecido. Não estou convencido de que haja um modo de andar diferenciado nesse vídeo que não seja o resultado de alguém vestindo uma fantasia bem desconfortável e volumosa. Eu acho, assim como muitos colegas meus, que está se dando muita importância a essas imagens.
Mas o Dr. Meldrum não se abala com os outros cientistas que insinuam que o vídeo é uma farsa bem elaborada. Para mim, não há consistência nessas alegações de farsa. Aliás, tudo que eu vivenciei continua apontando para a credibilidade dessas filmagens espantosas. Ele tem certeza de que tudo que está nesse vídeo pode levar a novas descobertas. Eu acho que isso serviu para reacender o debate sobre o vídeo, que já tem quase 4 décadas. O Dr. Meldrum faz outra observação importante. Se era uma fantasia no vídeo de 1967, tinha que ser extremamente sofisticada. Meus 2 colegas também ficaram impressionados porque a fantasia que estava à nossa disposição hoje, que era uma fantasia bastante elaborada, era pobre se comparada aos detalhes anatômicos que ficavam evidentes no vídeo de Peterson e Gimlin. Será que o pé grande registrado nesse famoso vídeo de 1967 é de verdade? Ou é uma pessoa alta em uma fantasia? Macaco ou farsa? Eu diria que é uma farsa. Dick Smith é um maquiador de efeitos especiais e ganhador de um Oscar que já estava na ativa quando o vídeo do pé grande foi divulgado. Viu aqui? Isso parece um nariz branco saindo por aqui. O nariz está bem aqui, onde o nariz de uma pessoa estaria. Veja como o topo da cabeça está alto, com um monte de pelos camuflando. As solas dos pés não parecem bem brancas, mas uma cor clara e sólida e sem variações. Eu faria muitas pinturas nisso, para parecer que tem contornos tridimensionais. Não existe nada aí, a meu parecer, que indique que isso é algo além de uma pessoa corpulenta fantasiada. Durante décadas, circularam rumores da indústria cinematográfica sobre quem havia criado a fantasia. Johnny Chambers foi um maquiador de Hollywood de muita fama e que fez Planeta dos Macacos. Eu tenho dúvidas se ele foi o responsável por isso, porque considero esse um trabalho de maquiagem de amador. Ele adorava um mistério e ele gostava de notoriedade. E eu acho que ele ficou quieto e colheu os louros. Se as filmagens de Peterson e Gimlin do pé grande são verdadeiras ou uma brincadeira com uma fantasia, as evidências para sustentar a existência do pé grande continuam a dividir os especialistas. Eu não vou me convencer de que existe um Sasquatch até que eu veja um cadáver ou, então, de preferência, ossos. Eu acho que é muito importante que os cientistas ainda se engajem em discussões sobre a possibilidade do pé grande e que nós usemos todo o nosso bom senso científico para avaliar isso. Quando finalmente tivermos uma carcaça, vai ser muito interessante para mim ver as pessoas dizendo: minha nossa, o que sabemos sobre isso? Por que a comunidade científica não conseguiu prever isso? Os poucos cientistas que continuam empenhados em desvendar o mistério do Sasquatch fazem isso com verbas limitadas e arriscando muito sua reputação. Muitos de meus colegas nesses anos ficaram bem surpresos, se não chocados, com o entusiasmo do Dr. Meldrum com esse tema. O fervor do Dr. Meldrum pode talvez ser atribuído a seu próprio encontro com a criatura. 2 colegas haviam ido a uma área afastada para procurar pegadas perto das trilhas dos lagos que ficavam mais rasos no verão, com o calor do verão. E durante essa excursão, nós testemunhamos algumas vocalizações interessantes nas primeiras horas da manhã, que foram seguidas por barulhos de passos de um bípede, passos suaves e amortecidos, e não passos fortes de casco, que entrou no nosso acampamento e que até raspou no protetor da barraca, e alguma coisa bateu em uma das estacas, fazendo a minha barraca rodar. Eu imediatamente saí da barraca assim que consegui abri-la, e do lado da barraca havia uma marca oval de 40 centímetros na grama, um dos poucos lugares onde ficaria qualquer tipo de marca. Muitas pessoas correram riscos na história do estudo da evolução humana e eles foram ridicularizados e menosprezados por suas teorias que se provaram corretas. Existem muitos e muitos exemplos disso. Não estou dizendo que o Dr. Meldrum está certo, mas eu o admiro por correr esse risco, e eu o admiro principalmente por abordar o tema de forma tão séria quanto ele tem feito. Eu não posso mais fugir disso a essa altura. É mais incrível agora insinuar que tudo seja esquecido do que persistir até achar uma resposta definitiva. Apesar da polêmica continuar, os cientistas concordam numa coisa.
Se for confirmado que uma espécie conhecida como Sasquatch está vivendo no mundo atual, isso abalará as estruturas da história da evolução. Se um dia o pé grande for definitivamente comprovado e um espécime encontrado, será um evento de importância fenomenal. Será um sinal de alerta de que realmente existem coisas ainda por descobrir. Versão brasileira, DPN Santos.